fundamental que devemos destacar sobre os acontecimentos dessa semana que passou é a continuidade do circo eleitoral. O debate na Rede TV foi mais o mesmo circo, como se tudo continuasse na mais perfeita democracia na Suíça no ano de 1900. Não há golpe de Estado, não se prepara um grande ataque contra os trabalhadores, não existe imperialismo, não há luta de classes, a classe operária não quer lutar, então vamos levar tudo para salvar os cargos. Bom, o que há por trás desses mantras todos? Em primeiro lugar, justamente, nós temos que avaliar que nós temos um ambiente no Brasil que está influenciado pelo aprofundamento da crise mundial que, na década de 80, tinha aparecido como resultado da crise mundial de 1974. E que o imperialismo, principalmente o norte-americano, o grande capital, controlou por meio das políticas neoliberais, colocando em campo centenas de milhões de trabalhadores chineses que ganhavam uns poucos dólares por mês. E aí, em cima de uma grande pressão, e também pressão política, mas também pressão que vinha da crise econômica, o bloco soviético cai a partir das mobilizações de 1980 na Polônia, que detalhe aqui, não são as primeiras, já tinha acontecido mobilizações desde 1953. E começa uma grande campanha que é levada ao ápice com a queda do Muro de Berlim e com a queda da União Soviética, em conluio entre o imperialismo e a burocracia soviética, e veio aquela onda de propaganda fortíssima de que não tinha mais revolução, não tinha mais imperialismo, não tinha mais esquerda, não tinha mais classes sociais, não tinha mais luta de classes, não tinha nada. Era a vez agora da democracia. A suposta democracia em abstrato, que era nada mais que uma brutal ditadura do grande capital, que a ideia era arrebentar com todos os direitos dos trabalhadores para salvar os lucros do capital. Isso deu lugar a um monte de implosões, já a partir de 1989, com o Caracazo na Venezuela, e depois um monte de crises na década de 90, como a crise da Turquia, do México, da Rússia, dos tigres asiáticos, da Argentina, do Brasil, e assim sucessivamente. Explode a crise de 2008, essa crise não se fechou. Até 2012 houve um certo controle em cima de enormes volumes de dinheiro público e agora está para estourar de novo. No Brasil, o imperialismo norte-americano está tentando colocar um novo modelo de 1964 para ser implementado na América Latina inteira. Bom, para a nossa esquerda, a começar pelo PT e se a seguir pelo PSOL, PSTU e os demais, não existe nada disso. O que há é a democracia. Tem que participar das eleições para Bolsonaro não ganhar. O que eles estão fazendo, de fato, é o papel de palhaços. Porque é óbvio quem vai ganhar essas eleições. O principal candidato nesse momento está na cadeia, que é o Lula. E por meio de uma armação totalmente fraudulenta. E, além disso, a própria ONU, há 2 dias atrás, disse que Lula deveria não ser libertado, mas se ele deveria ter a possibilidade de participar da campanha eleitoral e de ser candidato, até o processo passar em todas as instâncias do judiciário. O que não é nada de muito democrático, porque no Brasil há um golpe de Estado do judiciário, mas o Lula deveria ter a possibilidade de participar dos debates, mesmo que seja por videoconferência, participar da TV, dos programas eleitorais, etc. Agora, o Brasil, onde há um golpe de Estado que evoluiu do parlamentar para o judicial, simplesmente vai ignorar essa definição
das Nações Unidas, que por mais organismo do imperialismo que seja, há tratados que o Brasil assinou. E o Brasil vai simplesmente ignorar com o conluio do imperialismo, principalmente dos Estados Unidos. Por que isso? Bom, porque há uma decisão de que Lula não deve participar das eleições, porque são eleições golpistas. A política Lula é uma política muito cara, no sentido de que para ele controlar os trabalhadores, etc., por exemplo, nos governos deles, comprou 150 mil sindicalistas com cargo de chefia, comprou todos os movimentos sociais com muita verba dos ministérios e agora, devido ao aprofundamento da crise, não há dinheiro para isso. Então, uma decisão que passa por cima de todo o arcabouço jurídico do Lula não ser candidato. O PT sabe disso. E o PT até é cúmplice disso. Isso que é muito importante. É cúmplice disso. A alta cúpula do PT. O Lula se entregou de mãos beijadas sem nenhuma resistência à Polícia Federal, nem ao Poder Judiciário, nem nada. Não houve mobilização nenhuma. Ele se entregou. Porque confia nessa justiça golpista. E não chama nenhuma mobilização dos trabalhadores para resistir nada, porque tem medo dele próprio o PT ser ultrapassado. Então o negócio seria todas as manobras, conluios, e o principal militante do PT agora são os advogados. O Zaquim. Não seria o Sepúlveda, pertence, porque já ele é direitista demais, mas é o Zaquim. Bom, e já vimos para onde que isso vai. O ministro, por coincidência, que vai ser o relator no TSE, Supremo Tribunal Eleitoral, do registro da candidatura Lula, é o ministro Barroso, o mais direitista e mais antipetista de todos. E a presidente do TSE, Rosa Weber, que uma mais fica em cima do muro, já disse o que vai acontecer com a candidatura Lula. E a Raquel Doge, que seria uma suposta legalista, ela já questiona a candidatura do Lula no próprio TSE, tomando a linha de frente, inclusive em cima do ator pornô Frota e do MBL e do Partido Novo, todos da extrema-direita. A própria Raquel Doge tinha dito no final do ano passado, em cima de uma decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que o Brasil iria respeitar, como só poderia ser, todas as decisões dos direitos humanos, numa política que estava direcionada contra a Venezuela, que inclusive saiu desse organismo por considerar que as decisões eram contra o governo do país. Então, o que nós temos é uma situação de golpe em estado grau de estruturação no Brasil, onde há uma bolha, onde o PT, o Boulos, e sem contar o Ciro Gomes e toda a direita, estariam nessa bolha onde não haveria golpe nenhum. Haveria a mais plena democracia e teria que participar dessas eleições que têm um único objetivo, que é aplicar um grande ataque contra os trabalhadores. São eleições altamente fraudulentas, totalmente manipuladas para impor um regime muito mais duro. E mesmo assim, o imperialismo está com enormes dificuldades para poder aplicar essa política devido à grande crise em que essa direita se encontra. Não conseguiu colocar em pé nenhuma candidatura de um outsider, desses, por exemplo, tipo Luciano Huck, ou aquele que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, me fugiu o nome, o Joaquim Barbosa, né? Seria tudo a mais perfeita democracia, mas uma democracia onde os candidatos são quem? O Alckmin, que agora é apoiado pelo Temer, diretamente, conforme ele falou na entrevista à Folha de São Paulo, recente, que por sua vez é apoiado pelo Centrão, que o imperialismo quer implodir. Então, para aqueles que dizem que o Alckmin é um candidato natural do imperialismo, então o que o imperialismo está fazendo nos últimos anos? Se não tentando acabar com o Centrão. Por quê? Porque é um agrupamento político muito caro, porque tem muito
muita amarração com os interesses regionais, o imperialismo quer levar todo o dinheiro para ele. Então, não fica claro que a situação aí está um pouco esquisita. E o candidato do PT, que é o candidato que o Lula referendou já faz algum tempo, Fernando Haddad, é um candidato tucano, petista. As políticas dele são políticas tecnocratas, ignora por completo o golpe em andamento, e ele acha que vai aplicar esse tipo de coisa aonde? Em cima da pressão do imperialismo. O imperialismo, claro, o Brasil é como se fosse uma loja, ou como se fosse uma empresa. Você tem aí alguns funcionários disputando a gestão, ser gerentes ou diretores. O PT é um deles, os outros, Álvaro Dias, Alckmin também estão disputando um espaço para pegar um cargo. Mas o dono da empresa é o grande capital, o imperialismo norte-americano. Agora, em cima da crise, não tem como aplicar nenhuma política desenvolvimentista mais, não há dinheiro para isso, há muita dificuldade para comprar a aristocracia operária, os trabalhadores, a burocracia de todos os tipos. E, nesse sentido, o que vai ficar agora para aplicar a governabilidade que tanto o PT gosta, são ataques contra os trabalhadores. A Dilma já tentou insinuar isso naqueles acordos que tentou fazer com Serra para entregar a Petrobras e fazer a reforma da Previdência. Ou seja, quem assumir esse negócio, em algum grau, vai ter que aplicar a política de imperialismo, porque é uma política de cartas marcadas. A ditadura do judiciário fica cada vez mais clara em todos os sentidos. Apesar do judiciário ter rejeitado essa política do vale tudo, da Lava Jato, em cima das relações premiadas, as relações premiadas, de uma maneira um pouco mais civilizada, continuam valendo. E as palestras do Delagnol, por exemplo, o procurador da Lava Jato Curitiba, de R$30 mil cada uma. E as delações premiadas, que não se fala nada, totalmente em cima controladas, em cima dos parentes da Lava Jato. Então, o que nós temos ali? Um golpe avançando, onde o debate da Rede TV é um circo. É simplesmente um circo do qual participa de vez em quando, por exemplo, como protagonista do circo, um debate Bolsonaro-Marina sobre a questão da mulher, um de extrema-direita, a outra supostamente feminista. Um debate no final entre Alckmin e Boulos, onde Alckmin usa a frase do Boulos do debate anterior da Band sobre os 50 tons de Temer, e aí o Boulos vai e diz, sim, 50 tons de Temer, mas você também está dentro disso. Ok, tudo fantástico sobre isso, mas e o golpe de Estado em andamento, a nova onda neoliberal contra os trabalhadores, chamar os trabalhadores para rejeitar essa política nas ruas, denunciar que essas eleições são golpistas para aplicar mais ataques contra os trabalhadores, etc. Que vem por aí um novo ataque contra os programas sociais, contra as leis do teto, por exemplo, que esse governo está estourando, mas que o imperialismo impõe que não seja estourado. O que fazer com tudo isso aí? A própria candidatura a Boulos é uma candidatura que se presta a esse jogo. O PT não está participando dos debates, mas ele está participando da campanha eleitoral. E até agora, o dia 17, ele vai ter que definir, 17 de setembro, se vai de quem? Se vai deixar estourar o Lula, que provavelmente não, porque o grande problema do Lula e da cúpula do PT é impedir a implosão do PT, ou se vai de uma categoria tucana, que seria a categoria Haddad. Uma candidatura bastante direitizada essa aí. Então, o que nós temos é uma situação que o PT, o que ele está preocupado é com salvar os próprios cargos, fazendo acordos com um monte de partidos da direita, como, por exemplo, já está fazendo em vários estados do Nordeste, como o Alagoas, por exemplo, onde está aliado do PMDB, de vários partidos direitistas. São frentes
eleitorais com a direita. Então, o que nós temos aqui? Uma situação de alta direitização do regime e de apodrecimento, a impossibilidade do imperialismo de avançar com uma candidatura clara e forte para impor fortes ataques contra os trabalhadores, e ele vai ser obrigado a avançar cada vez mais por fora do regime, por fora do parlamento. Isso que está claro. O Alckmin não vai dar conta do que o imperialismo precisa. Ele vai ser obrigado a impor um regime cada vez mais podre em cima do centrão. O Bolsonaro é direitista demais, candidato folclórico, e ele também não dá conta do recado. Ele é um termômetro. Então, qual é a alternativa do imperialismo? Continuar do jeito que está, com Alckmin indo para o segundo turno com o PT, que seria uma tragédia para o imperialismo, e deixar tudo na democracia, que a Alckmin continue dando continuidade ao governo Temer, dessa maneira maluca, se conseguir aplicar uma reforma da Previdência dura, entregar a Petrobras como imperialismo que é totalmente o setor elétrico, aplicar uma reforma trabalhista, conter na bala os trabalhadores, etc. Ou o modelo do Alckmin de diminuir o crime organizado de São Paulo seria o modelo, que ele conseguiu em uma aliança com o PCC. É óbvio que tem uma coisa aí que não fecha, que basicamente o imperialismo precisa de uma coisa mais dura, e que não consegue impor nesse momento por uma questão muito clara, porque a crise do imperialismo no mundo é clara, nos próprios Estados Unidos com Donald Trump. Então a crise política avança a passos largos, e o imperialismo se vê obrigado a aplicar fortes ataques cada vez mais por fora do parlamento, que isso já está acontecendo hoje com a Lava Jato e com o Judiciário. Isso aí já é um alto grau de bonapartização hoje, mas ele precisa avançar muito mais para conter a queda da taxa de lucros. Esse que é o problema. Ou seja, se não faz uma análise nesse sentido, que é como se deve ser feita, em cima dos problemas reais, fica esse negócio imbecil que setores do PT, o próprio PCO, colocam de uma campanha lulista pela liberdade do Lula, que é uma campanha totalmente justa, tem que ser feita, porque Lula seja candidato, também ele tem que ser candidato, supostamente estamos numa democracia, mas tem que ser denunciado que a política do Lula é uma política contra-revolucionária, de conciliação de classes, de desorganização dos trabalhadores, de atrelamento ao imperialismo e à direita, por meio de conchavos, e que a saída contra esses fortes ataques que vem é a organização independente dos trabalhadores de todos os setores da burguesia. A política de deixar a luta pela organização dos trabalhadores para o futuro é a típica política dos dois campos burgueses que o stalinismo colocou de maneira assim no supra-sumo no 7º Congresso Internacional Comunista em 1935 e que já tinha sido aplicado por Kerensky e os mencheviques em 1917. A nossa política só pode ser pela organização independente dos trabalhadores, pelo voto nulo, sem participar das eleições, mas pelo voto nulo, porque a participação não pode ser para gerenciar o governo burguês no Brasil, senão para denunciar que vem enormes ataques contra os trabalhadores e que a saída não é o Lula, senão que a saída é mobilizações de massas contra o imperialismo.